Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, o Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1168 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita e deixa aquele like, compartilha com aquele amigo ou naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro ou ainda na sua rede social preferida. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro julgado do dia. E o informativo de hoje é pequenininho, só tem 2 julgados, acredita? Mas eu já vou adiantando que o segundo julgado é importantíssimo, mas é importante assim de verdade, tá? Aquele julgado que vai estar em todas as provas. Então vamos lá, primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional na medida em que não viola o Pacto Federativo, nem o princípio da separação e harmonia dos poderes, em especial o autogoverno dos tribunais, resolução do CNJ que disciplina a jornada de trabalho e limites para preenchimento de cargos em comissão no âmbito do Poder Judiciário. A resolução impugnada é a Resolução 88 de 2010 do CNJ. Ela basicamente prevê o quê? A jornada de trabalho dos servidores do Judiciário e também regras e requisitos sobre cargos em comissão e servidores requisitados. Então, traz um percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos, traz também a limitação da quantidade de servidores requisitados ou cedidos de órgãos externos e traz prazos para adequação às novas regras aqui em geral. E aí, 3 ADIs foram propostas, tá? Quais eram os argumentos? Violação do Pacto Federativo, do princípio da separação dos poderes e do autogoverno dos tribunais. Esse aqui era o argumento mais forte, tá? De que os tribunais eles têm uma autonomia, eles devem ter uma liberdade nesse autogoverno. Mas, gente, essa resolução ela foi considerada constitucional, tá? Entendeu-se que o CNJ tem competência para estabelecer normas administrativas para todo o Poder Judiciário, que a resolução trata exclusivamente de questões administrativas e organizacionais, sem interferir na função jurisdicional dos tribunais, que não houve violação do Pacto Federativo, nem do autogoverno dos tribunais, pois o CNJ atua para padronizar e melhorar a eficiência da gestão judicial no país, e também entendeu-se que houve um respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o tal do LIMP, né, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. E aí eram 3 ADIs, como eu disse. A primeira, que é a ADI 4312, ela não foi conhecida porque se entendeu que a entidade que ajuizou não tinha legitimidade. As outras 2 foram conhecidas, mas improvidas. Então se confirmou que a Resolução 88 de 2010 do CNJ é constitucional. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional resolução do CNJ que disciplina jornada de trabalho e limites para preenchimento de cargos em comissão no âmbito do Poder Judiciário. Fundamentos: a medida não viola o Pacto Federativo, nem o princípio da separação e harmonia dos poderes e, em especial, também não viola o autogoverno dos tribunais. E antes de seguir em frente, aquele convite muito especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Te aguardo. Com certeza nosso material vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Último convite, vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente, que também queremos fazer a diferença na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, último julgado de hoje, que como eu disse é importantíssimo, foi inserido na Constituição Federal e é uma tese que foi fixada no HC 232627 do DF. E a tese ficou da seguinte forma: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal
sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Então, olha só que julgado importante, trata sobre prerrogativa de foro, tal do foro privilegiado, né? E basicamente nos diz o seguinte: o Zezinho cometeu um crime em razão da função quando ele era deputado federal. Tem prerrogativa de foro, então, no STF. Mas o inquérito só começou depois que ele saiu do cargo. Quem é que vai julgar? É o STF ou é o juízo de primeira instância? É o STF. Mesmo que o inquérito só tenha iniciado depois que cessou o mandato eletivo. Mesmo que a ação só tenha iniciado depois que cessou o mandato eletivo. E aí, gente, aquela dúvida que a gente tinha, né? A ação está tramitando. E aí o deputado acabou o mandato, então o deputado renunciou. O que acontece com a ação? Continua lá no STF ou vai descer para a primeira instância? Essa dúvida acabou, né? Agora nem faz mais sentido, porque olha só, mesmo que o inquérito tenha iniciado só depois do fim do mandato, mesmo assim, o foro por prerrogativa de função vai prevalecer. Qual o fundamento disso? É para evitar a tal da flutuação de competência, ou sobe e desce processual. Então, realmente, isso aqui traz estabilidade e segurança jurídica, no sentido de que é uma regra muito clara, não é? De que se o crime foi praticado em razão do cargo, se ele tem relação, então, com o exercício do cargo, vai prevalecer o foro por prerrogativa de função. Ah, professor, mas acontece que a ação penal só foi proposta depois, ele nem é mais deputado. Não importa. O critério mudou, tá? O critério agora é esse, para evitar exatamente essa flutuação de competência que é tida como contraproducente, como algo que gera insegurança jurídica. Então, atualiza os materiais, tá? Detalhe importantíssimo. Essa nova linha interpretativa, ela se aplica imediatamente aos processos em curso, mas estão ressalvados todos os atos praticados e decisões proferidas pelos juízos, tanto o STF, né, quanto demais juízos, com base na jurisprudência anterior. Qual era a jurisprudência anterior? Eram as decisões na questão de ordem no inquérito 687 e da questão de ordem na ação penal 937. Então, todas as decisões com base na jurisprudência anterior estão convalidadas, não havendo nenhuma nulidade, beleza? Mas imediatamente já se aplica essa nova linha interpretativa. Então, muito cuidado, atualizamos lá no material da Constituição Federal, tá? Marcamos como superadas as decisões em sentido contrário, e agora o que vale é essa tese que foi fixada no HC 232627 do DF. Vamos reler então como é que ficou essa tese. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. E por hoje foi isso, conforme eu prometi, informativo pequenininho, né, para compensar um pouco o monstrengo que é o informativo 842 do STJ, que é o outro informativo que vai sair essa semana, que eu acho que vai ter umas 3 ou 4 partes do podcast, porque, nossa senhora, parece que só tem começo e meio, não chegava ao fim esse podcast, 35 julgados, então se preparem para ele, beleza? Vou iniciar a gravação dele amanhã. Então, por hoje foi isso, eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.